Gente, eu não sou de andar para trás e não gosto de voltar a assuntos que eu já tratei, mas como eu estou aqui preso hoje, não tenho como gravar vídeo e algumas pessoas postaram alguns comentários no vídeo que eu coloquei. Não sei se foi o último, foi o penúltimo, se faz 3 vídeos, sei lá, não sei quantos vídeos faz que já colocaram, porque não eu que posto os vídeos, eu só gravo. Que é o Exu, o lado sombrio do Exu, que tá essa discussão aí, que depois eu fiquei sabendo agora que é uma moça que começou essa discussão, é Lauren, passaram aqui o nome dela, Lauren, o nome da moça. Não que ela seja tão moça, porque eu não posso nem dizer se ela é moça ou se não é moça, mas depois dos 50 anos, para mim todo mundo é jovem. Quando você chega nos 50 anos, quem tem menos de 50 é jovem, então não se discute. Tá? Então eu não conheço a menina, nunca vi o canal, não conheço o canal dela. Tomei a segurança de não assistir nenhum vídeo desse, já falei para vocês no primeiro trabalho, e não vou continuar nessa tese de não assistir, porque eu não quero responder para alguém. Eu quero passar a minha visão e as pessoas me questionaram, então eu vou responder. Mas não porque eu esteja respondendo a esta moça Laura ou a qualquer outra pessoa que tenha feito algum outro tipo de trabalho a respeito disso, porque eu respeito a experiência de cada um, tá? Mas uma pessoa me perguntou o seguinte: se a solução, por exemplo, seria a doutrinação do médium para a evolução do Exu, deste Exu que ainda não é um Exu propriamente dito. Sim, uma das coisas que faz com que as entidades cresçam e se iluminem, fiquem iluminadas, assim como nós, é a nossa conduta. Por isso que quando as pessoas dizem: chegou lá a pombagira da fulana que era uma prostituta. Chegou a pombagira, ele também era uma prostituta. Parece que tudo que é pombagira era prostituta. Como se ser prostituta fosse sinônimo de pombagira. Não. Eu conheço muita prostituta que eu tenho certeza que quando desencarnar não vai passar nem perto de ser Exu. Não vai passar por isso. Não vai precisar passar por esses degraus com tanta dificuldade. Por quê? Porque tem uma conduta moral. E conduta moral não é conduta sexual. É o trabalho dela. Aquilo é o trabalho dela. O preconceito não está dentro das religiões. Preconceito está dentro de nós que estamos dentro da religião. Uma pessoa não é mais que a outra pelo que ela faz para viver. Muitas vezes não teve oportunidade. Agora, existem pessoas prostitutas que vão ser pombagiras. Ou vão ser um Exu, não sei. Existem muitos transexuais neste meio e alguns passarão por esta fase, outros não. Existe uma discussão muito grande, e ninguém gosta de falar nisso, que quando a Umbanda tem a sua data, ali na incorporação do Zélio de Moraes, do Zélio Fernandinho de Moraes, que ele se apresenta como caboclo das 7 encruzilhadas, algumas pessoas defendem a tese que aquele caboclo nem era caboclo, que na verdade ele era um Exu. E todos nós sabemos que o espírito que estava ali, que se apresenta com o nome de Caboclo das 7 Encruzilhadas, era de um padre, que era do padre Gabriel Malagrida. Quem não conhece a história, procure estudar um pouquinho a respeito da Umbanda. Ali era um padre, mas muita gente considera que aquela entidade que estava ali não era um caboclo, na verdade. Não tinha iluminação para ser um caboclo, para se apresentar como caboclo, e sim um Exu. Mas isso não vou entrar nessa questão aí. Mas o preconceito, ele não está dentro da religião. O preconceito está dentro dos frequentadores da religião. Outras pessoas, por que o Exu permite que entidades que não estejam com um grau de iluminação suficiente para ser Exu, gire dentro de uma gira de Exu? Primeiro que todas essas religiões que nós cultuamos
são religiões egoístas, são religiões que trabalham com espíritos de pessoas que desencarnaram. No momento que um espírito desencarnou, dependendo da conduta moral, da preparação que ela recebe, de quem recebe ela do outro lado, e conforme a história dessa entidade, do outro lado, desse espírito do outro lado, ela vai ser encaminhada e poderá muitas vezes se apresentar com o trabalho de incorporação muito rápido. Conhecemos casos aí de pessoas que começaram a incorporar depois de 30 anos de ter falecido. É pouco tempo. Por quê? Porque tinha já um grau, uma boa conduta durante a vida, e do outro lado foi recebido de outra forma, já com mais iluminação, já um espírito preparado, já sabia o que estava acontecendo, já tinha consciência do que estava acontecendo. Eu tenho alguns textos meus sobre Exus, e tem alguns áudios também aí contando a história dos Exus, e mostra bem isso. É a conduta, é a tua vida que vai te apresentar a vida do outro lado. É do outro lado que vai ser o reflexo daquilo que tu foi aqui. Mas aquilo que tu é do lado de lá vai refletir nos outros que estão aqui através da incorporação. E outra vez até de quiumbas, como algumas pessoas dizem que são quiumbas, que as pessoas acreditam que podem ter vários significados, mas que um deles são espíritos sem luz. Não existe espírito sem luz. O espírito é energia, então ele tem uma luz. Ele pode não ter iluminação, e iluminação é diferente de luz. Espíritos uma das coisas que as pessoas dizem, mas o demônio, esse demônio, aquilo, geralmente incorporou lá, tem que fazer um exorcismo lá, porque o sujeito lá está possuído. É o termo que usa, é possuído. O sujeito lá está possuído por um demônio. Não, ele está incorporado com o espírito de alguém que se aproveita da ignorância daqueles que estão ao redor, que o cercam, e se apresenta com o nome de um demônio. Porque demônio nenhum incorpora ou possui alguém. Isso não acontece. Essas divindades não fazem isso. Então, uma das coisas que as pessoas ficaram muito curiosas é a respeito disso. Por que o Exu permite que estas entidades de menos luz trabalhem ao lado deles? Bom, eu vou citar um lema que diz o seguinte. É um lema da Umbanda, gente. Com os espíritos mais velhos aprenderemos, aos espíritos mais novos ensinaremos, mas a nenhum espírito abandonaremos. Jamais o mundo espiritual vai virar as costas para o mundo material ou para o mundo espiritual. O que acontece é que muitos dessas entidades que estão hoje no mundo espiritual ainda estão apegadas aos prazeres da carne. E isso é o que faz com que prejudique. Mas isso acontece na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes, porque o médium permite. O médium permite. Mesmo que inconscientemente ele permite. Por quê? Porque ele se entrega de corpo e alma à sua religião e quer fazer tudo da forma mais correta. Então permite que a entidade venha e faça o que ela quer. Só que essa entidade às vezes não está pronta, ela precisa ser doutrinada. É para isso que existem as casas onde as entidades giram. Por isso que estas entidades, quando se apresentam aqui, elas usam o nome de Tranca-Rua, Exu Rei. Por quê? Por que elas não se apresentam com o nome delas? Elas, na verdade, são pessoas que desencarnaram e estão buscando luz. Normalmente se apresentam e contam a história da vida delas, da última encarnação. Às vezes não. Nem sempre. Nem sempre o que te traz na consciência é a última. Pode ser uma mais anterior. Isso a gente vê acontecer. Exus aí que contam história de que viveram há 1000 anos atrás.
Uma hora eu faço um trabalho a respeito disso, explicando o porquê que isso acontece. Tá? É teoria, né, gente? Não existem teorias a respeito disso. Aliás, tudo no mundo espiritual que nós temos aqui são teorias. Tudo são teorias. Não existe algo definitivo. Não existe nada definitivo. Existem experiências que a gente vai fazendo aqui e ali, vai vendo o que acontece, e a experiência da gente vai nos trazendo algumas conclusões, mas não existe nada definitivo. Definitivo, eu só posso trazer notícia definitiva para vocês quando eu for para o lado de lá, e se eu voltar, se vocês me deixarem eu gravar alguma coisa do lado de lá, aí eu gravo e mando, sei lá, como para vocês e digo como é que é exatamente. Mas a princípio, pelo que eles nos contam, o que eles nos deixam saber é isso. Mas não se pode, eu não posso dizer para vocês com certeza que tudo isso que eles nos contam seja verdade. Porque talvez eles nos passem apenas a informação que nós precisamos saber. Talvez não nos contem a verdade toda. Tem essa dúvida. E essa dúvida é fácil da gente saber que existe essa dúvida. Porque tu vai qualquer centro religioso numa região do país e vai numa outra região do mundo, a entidade lá conta uma história um pouco diferente das que contam em outra região. Por quê? Porque para cada região elas trazem uma doutrinação diferente, porque é necessário, dependendo da época em que se vive, o meio em que se vive, é necessário que as coisas aconteçam de forma melhor. Um bom exemplo disso, que as pessoas me perguntam: Bruxo, tu acredita naquelas entidades que vão na igreja evangélica lá e baixam lá e o pastor faz o exorcismo lá, coisa e tal? Aquilo é tudo enganação? Não, gente, aquilo não. Algumas podem ser, mas outras não. Outras são Exus e são pombagiras que se apresentam ali e que aí o pastor manda embora, o Exu vai. Por que o Exu vai? Algumas pessoas ficam bravas dizendo: mas aquilo era Exu, porque o meu Exu não faz isso. Gente, o Exu, a pombagira, tá? Qualquer uma destas entidades que alcançou o grau de iluminação para ser considerado Exu, ele vem na Terra para te ajudar, não para te derrubar. Então, se a tua fé mudou, ele vai continuar te guarnecendo, vai continuar fazendo o trabalho dele. Mas se for necessário para que tu acredite que tu estás num caminho melhor, ele se abaixar e se ajoelhar ali na frente do pastor e dizer que está te abandonando para poder te ajudar, ele o fará. E pouca gente consegue entender a grandiosidade dessa entidade ao fazer isso. Pouca gente consegue entender. A maioria das pessoas não aceita isso. Mas o Exu, ele vem, e a pombagira, para te ajudar e faz fazer de tudo. Sabe por quê? Porque ele não tem orgulho. Ele tem a humildade. Coisa que nós não temos. Nós não temos. Ele tem. Aquele que alcançou o grau de iluminação suficiente para ser considerado um Exu tem isso. E vai fazer de tudo para te ajudar. Mas não pensa porque ele te abandonou lá dentro da igreja lá que ele vai te abandonar. Não, ele vai andar contigo sempre e vai te defender sempre. Não importa, tu for para outra religião, eles vão denominar aquela entidade com outro nome, vai ser o mesmo, mas ele vai estar lá presente. Não importa o nome com que tu chamar ele. Pode chamar de guardião, de Exu, do que tu quiser. Ele é o teu anjo de guarda se tu quiser. Mas ele tem uma coisa que nós não temos: a humildade. Essa humildade nós não temos. Quando a gente diz que é humilde, já é prepotência, porque humildade não se diz, se demonstra. Quando eu digo sou humilde, acabou a minha humildade. Quando eu digo que eu sou humilde, acabou a minha humildade naquele momento ali. Eu não sou humilde, eu sou orgulhoso, porque eu apresento a minha humildade com orgulho. E poucas pessoas conseguem entender isso. Então, quando o Exu faz aquela papagaiada lá, que também se quer aquela palhaçada, muitas vezes é um Exu ali, gente, e está dando a maior demonstração de carinho pela matéria. E as pessoas não conseguem entender, infelizmente. Gente, eu não vou me alongar muito, porque aqui eles não deixam nem eu gravar. Essa gente aqui é uns chatos. Tá, eu volto outra hora para falar desse espírito. Eu vou pedir para uns meninos colocar algumas pessoas. Eu tenho um amigo, já que eu não estou conseguindo postar nada aí dessas pessoas que eu vou pedir para um dos meninos. Eu fiz um vídeo
para um amigo, tá? Então não reparem que não é para vocês, eu falo o nome, mas eu vou mandar colocar porque as pessoas às vezes têm curiosidade de saber como é que eu gravo, qual é o que eu uso para gravar. Então eu vou pedir para os meninos ver se eles conseguem editar lá, tá? Não garanto que eles coloquem, mas eu vou pedir para eles editarem e colocarem o material que eu uso para gravar áudio e vídeo. Tá bom, gente? O meu abraço a todos vocês.